6h08, estamos de volta ao vivo com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica, pela internet, pela FM O Dia 93.1, na rádio até às 7, na TV e na internet até às 8h30. Hoje a gente fala sobre um assalto ao ônibus, mais um assalto ao ônibus da linha 560, mas o que chama a atenção neste caso, na reportagem que vamos trazer, é que este ônibus já foi assaltado 47 vezes este ano. A estatística dele, apenas em 2019, 47 vezes pessoas dentro deste ônibus do transporte coletivo desta linha foram vítimas de criminosos. A gente vai falar também de uma fatalidade no interior do estado, onde um homem foi confundido com uma caça e acabou sendo morto. O atirador, o caçador que cometeu este crime enganado, é um jovem de 17 anos. Uma fatalidade lá no interior. Resta a fotografia do rapaz, que obviamente pelo fato de ser adolescente precisa ser censurada, a gente precisa borrar o rosto, mas é uma fatalidade da Silves. A gente traz essa informação hoje no programa de hoje também, assim como você acompanha aqui a cobertura do segundo dia do julgamento do delegado Gustavo Sotero. A mulher da vítima, do Wilson Justo, diz que foi paquerada. Ela afirmou que foi paquerada e que por conta disso o marido foi tirar satisfações com o delegado dentro da casa de show naquela noite de novembro de 2017. Durante o depoimento, a esposa dessa vítima, que também diz que foi vítima, ela afirmou que depois de ter sido cantado, depois da confusão ter começado, o delegado ainda fez gracinhas com o marido. A gente tem um trechinho desse depoimento da esposa da vítima. Vamos acompanhar. E ele não entendeu o que eu quis dizer, que eu sempre falei, não é justo o meu marido ser provocado e ser executado por 5 tiros. E olha, o julgamento começou aquecido, isso aí foi só, ela foi ouvida do primeiro dia do julgamento, ontem, portanto, e por conta das perguntas e dos posicionamentos, houve momentos de vários embates entre a defesa e a acusação deste caso. Vamos acompanhar um outro trechinho. O advogado de defesa Cláudio Daledoni e o promotor de justiça Jorge Pestana se desentenderam. O motivo foi o excesso de perguntas feitas à testemunha. Bom, isso é um embate presenciado pelo Conselho de Sentença, que vai ter que se posicionar ao fim do julgamento, que está previsto para terminar amanhã. Tanto a defesa quanto a acusação, um tenta provar ou argumentar que o cliente é inocente, o outro tenta provar a culpa, e a gente segue acompanhando. Você vai ter acompanhando os detalhes desse julgamento na edição de hoje do Manhã no Ar. Por falar em julgamento, quem também foi sentenciado, que teve a sentença, na verdade, a pena aumentada lá no TRF4 em Curitiba, foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele recebeu o benefício por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a prisão automática logo após a condenação em segunda instância. Lula hoje está fora da cadeia, mas se estivesse preso, ele teria mais problemas para sair de lá, até porque, por conta da decisão em primeira instância, lá em Curitiba mesmo, em relação ao sítio de Atibaia, ele tinha sido condenado a 12 anos de cadeia. Este processo subiu para a segunda instância, depois que a defesa recorreu, e lá a 8ª turma do TRF4 decidiu aumentar a pena do ex-presidente, por unanimidade inclusive, de 12 para 17 anos, para mais de 17 anos de cadeia apenas neste processo. A gente lembra que o ex-presidente ainda responde a pelo menos 8 processos apenas no âmbito da Operação Lava Jato. Este cenário complica um pouco mais a vida política de Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta, por meio da sua defesa, retomar os direitos políticos. Mas ele tem aí mais uma condenação confirmada em segunda instância. É a informação que você acompanha hoje ainda nessa edição do Manhã no Ar. 6h13. A polícia apresentou ontem à imprensa, nós trouxemos a informação aqui, inclusive, que ele havia sido preso. Mas ontem a polícia apresentou à imprensa o suspeito de assassinar a empresária Luzia dos Santos Silva, lá no bairro Lírio do Vale, aquele crime horrível que aconteceu no domingo passado. Este homem que aparece no seu vídeo confessou o crime
e alegou ter matado por não ter sido pago pela vítima. Um homem de 44 anos, identificado como Antônio Augusto, foi preso na tarde de terça-feira em uma comunidade no município de Manacapuru, que fica no interior do Amazonas. Ele é o autor da morte de uma mulher de 46 anos, Luzia dos Santos Silva. Ela foi encontrada pela filha de 8 anos, morta dentro de uma casa que fica no bairro Lírio do Vale, zona oeste da cidade. Ele, além de ter aplicado facadas na vítima e enxadadas, ele ainda despiu a vítima. Não se sabe se ele praticou sexo, que nós vamos saber após o laudo pericial, que foi feito pelo Instituto de Criminalística. Ele ainda jogou rejuntos na parte íntima, no rosto, na parte íntima da vítima. Então, percebemos que esse indivíduo, ou ele estava louco, ou ele estava drogado, não se sabe ao certo. O fato é que ele agiu de forma cruel, desumana, né, e bastante violenta. Tivemos uma dificuldade enorme, o local era difícil acesso, mas tivemos que adentrar em mata fechada, mas felizmente agora o resultado foi positivo e ele vai ter que responder por esse bárbaro crime. Nós temos certeza que foi ele que que praticou esse crime, inclusive ele confessou, mas sabemos que posteriormente ele pode depois querer negar na justiça. Após o cumprimento de mandado de prisão, o criminoso foi trazido aqui para a delegacia, foi apresentado e também ouvido pela equipe de investigação. Doutora Marília, o que ele alegou em depoimento? Ele alega que ele trabalhava, como pedreiro na reforma da casa dela já há alguns meses e que ela não havia efetuado o pagamento dele no sábado. E quando ele descobriu que ela havia pago outros fornecedores, prestadores de serviço, ele ficou tomado por um ódio e resolveu ir na casa dela no domingo e praticar essa ação cruel aí contra essa vítima. Isso teria sido, então, o motivo da morte? Essa é a motivação que ele dá aqui no interrogatório, obviamente que essa foi a primeira etapa, nós vamos continuar aí as investigações para saber se há outra motivação por trás dessa confissão dele. Nesse caso, como é que é classificado, então, a questão da prisão dele? Ele vai responder por homicídio qualificado? Então, até o momento, nós representamos pela prisão temporária dele. Agora, já com a confissão dele, nós vamos já pedir a conversão dessa prisão para a preventiva e vamos finalizar o inquérito policial qualificando, obviamente, qualificando por tortura, por meio que impossibilitou qualquer defesa da vítima, aí vamos qualificar esse homicídio certamente. Não dá para acreditar que um homem seja capaz de realizar um crime com tamanha crueldade, assim, pela primeira vez. Ou R$300 é o que ele admitiu na delegacia ter cometido, ter matado esta mulher da forma como matou, com várias facadas, talvez com golpes de enxada. A gente ouviu o delegado falando aí, ele possivelmente pode tê-la estuprado, a perícia deverá revelar se houve estupro ou não, além de ter passado o rejunte nas partes íntimas desta vítima. Então, é muita crueldade, e uma crueldade que parece ter sido planejada, uma crueldade que parece ter sido pensada. Ela estava sozinha em casa, então ele sabia, ele conhecia, trabalhava lá. E vejam, então esse homem com certeza já deve ter cometido algum tipo de violência, se não desse tipo, mas algum comportamento violento, e se não é isso, só pode ser algum tipo de loucura, como o próprio delegado falou. Será que é drogas, é alguma coisa assim? Esta senhora perdeu a vida nas mãos deste homem e teve o corpo encontrado pelo próprio filho de 8 anos. Há suspeitas de que ele gostaria de ter tido outro tipo de relação com ela, senão a relação de funcionário lá. Há esse tipo de suspeita. A polícia está investigando, apesar de ele ter confessado. Nós temos visto aqui casos em que criminosos confessam um crime, mas mesmo assim as investigações prosseguem para descobrir toda a verdade. A polícia vai continuar, mas ele agora assumiu este crime, portanto, o assassino confesso. A polícia não tem dúvida, os delegados se pronunciaram e não tem dúvida da participação dele neste crime, porque muitas vezes aí na delegacia
Aí na delegacia eles dizem uma coisa, quando começa na justiça, os depoimentos todos são coletados novamente. Chega lá, eles têm um costume de negar, de dizer, orientados já pelo delegado, pelo advogado. Quando chega na justiça, eles às vezes negam, mas a polícia está convicta de que ele é de fato o assassino da dona Luzia, esse crime horrível que aconteceu lá no Lírio dos Vales. E a gente vai seguir acompanhando este caso, acompanhando o que acontece com ele, porque, de fato, foi um crime que não pode ficar assim no esquecimento, viu? 6h19, um agricultor foi morto com um tiro lá no município de Silves durante uma caçada. O autor do disparo é um jovem de apenas 17 anos. Ele foi apreendido. Vamos saber mais detalhes deste caso? Vamos conversar com o Leon Furtado, que tem as informações. Leon, é uma fatalidade, né, Leon, que ocorre no interior. A gente sabe que no interior essas caçadas são comuns. Agora, essa vítima foi confundida, é isso mesmo? Exatamente, Emanuel. Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar neste momento. Essa vítima foi identificada como Samuel Pessoa Maciel, de 30 anos. E ele, que estava praticando essas atividades de caça ali no município, foi confundido por um adolescente que também estava caçando lá nessa mesma área de mata, Emanuel. E aí tudo isso aconteceu também próximo de uma comunidade, São João Batista, que fica também próximo de Silves, e foram essas pessoas que fizeram o acionamento dos policiais lá do 40º Distrito Integrado de Polícia e avisaram o que tinha acontecido. De acordo com o delegado dessa unidade, o adolescente estava caçando com uma espingarda calibre 32 que em um determinado momento deu um disparo contra o Samuel, pensando, né, que ele fosse um animal. Infelizmente, essa vítima, o Samuel, foi a óbito lá no local. O adolescente foi apreendido, Emanuel, no quilômetro 55 da rodovia AM-363, né? Já estava tentando sair ali daquele local, mas é claro que os moradores dessa comunidade São João Batista capturaram ele. Ele deve responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo. E por mais claras que fossem as evidências, ele também estava acompanhado por mais 4 pessoas. Então, os policiais lá do 40º Distrito Integrado de Polícia instauraram um procedimento para apurar o possível envolvimento desses outros indivíduos nesse caso. Manuel, a polícia permanece investigando então essa situação e a gente vai atualizando a todos os telespectadores do Manhã no Ar. Quanto ao adolescente, continua apreendido também lá no 40º DIP no município de Silves. Emanuel, de volta com você aí no estúdio. Ok, Leon, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta a falar com a gente. Se foi de fato um caso em que essa vítima foi confundida com uma caça ou não, uma investigação policial vai determinar e precisa determinar. Infelizmente, é um tipo de acidente que de fato ocorre no interior. Eu já acompanhei, no tempo que morava no interior, acidentes deste tipo. Enfim, Leon, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Eu continuo falando de casos ocorridos no interior do nosso estado. Vamos lá para Manacapuru, onde um casal foi encontrado morto em uma chácara na rodovia AM-070. As vítimas atuavam como caseiros e foram localizados após a polícia ser contatada pelo advogado da proprietária do imóvel, que mora aqui na cidade de Manaus. A gente tem uma reportagem, vamos acompanhar. Os 2 corpos foram localizados no ramal Nova Esperança, na comunidade Rei Davi. De acordo com informações de policiais militares que estiveram na ocorrência, a denúncia chegou até o 9º Batalhão através do advogado da proprietária da chácara. Ela ligou para a polícia informando que o caseiro e a sua esposa teriam sido assassinados dentro da chácara a qual eles trabalhavam. Então, a equipe da Polícia Militar veio até aqui, a delegacia do município de Manacapuru, juntamente com o investigador da Polícia Civil, foram até o ramal do Calado, na residência, e lá encontraram o casal já sem vida. Supostamente foram assassinados. Nós conversamos com o tenente Everton Lima, que é do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de Manacapuru. Ele deu detalhes de como essa ocorrência chegou até a polícia e também como eles encontraram a cena do crime. Nós fomos informados via linha direta, o advogado da proprietária da chácara ligou informando que a mesma
reside em Manaus e que ela tinha recebido uma ligação informando que na sua chácara, que fica na comunidade Rei Davi, no ramal da Nova Esperança, quilômetro 62 da M070, havia acontecido um duplo homicídio, onde o caseiro da sua chácara e a esposa dele haviam sido assassinados. Então, desloquei uma viatura até o local, que constatou a veracidade, nos deram retorno, então nós viemos até aqui a Polícia Civil e acompanhamos o investigador, deslocamos até o local. Chegando no local, nós encontramos as duas vítimas com aproximadamente 20, 23 anos de idade. Ambos estavam com o pescoço degolado. O homem, ele tinha sinais de tortura. As vítimas foram identificadas inicialmente apenas pelo primeiro nome, Tiago Ival. Na residência, os policiais militares encontraram aproximadamente 9 trouxinhas de produto entorpecente. E as características do crime indicam que tenha sido por acerto de contas por conta do tráfico de drogas. Mas isso quem deve apontar será a investigação da Polícia Civil, que já está apurando o que de fato aconteceu na comunidade. Provavelmente seja um crime associado ao tráfico de drogas. Os 2 corpos foram trazidos, foram entregues na pedra, como a gente fala, do cemitério. E agora vamos repassar aqui as demais informações para a Polícia Civil para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 6 horas e 24 minutos, a gente continua falando dos casos de polícia. Eu já falo com a nossa repórter, mas antes, só para lembrar, ainda na edição de hoje, a gente vai falar sobre o assalto ao ônibus da linha 560, uma linha de ônibus que só este ano já foi vítima. Não a linha, mas as pessoas, passageiros dessa linha, pelo menos 47 vezes, criminosos já embarcaram em ônibus desta linha para fazer vítimas aos passageiros. Imagina o motorista e o cobrador que são escalados para trabalhar nessa linha de ônibus, as pessoas, os trabalhadores, são 47 vezes. Então, qualquer dia da semana, praticamente toda semana, pode ser que tenha um assalto nessa linha de ônibus. Será que isso vai acontecer hoje de novo? Daqui a pouco a gente traz uma reportagem sobre este caso. Agora a gente continua falando dos casos de polícia com a repórter May Chapiama. Ela já está posicionada aqui com a gente. May, muito bom dia para você, May. Você está aí com alguns casos de polícia já agora dessa noite e madrugada, May. Pode trazer para a gente as informações, por favor? Pois é, Manuel, são 2 casos, um homicídio e também uma tentativa de homicídio. O primeiro caso foi o homicídio de um homem identificado como Alan Berg de Oliveira, de 29 anos, que foi assassinado na noite desta quarta-feira na rua São Lucas, no bairro São Lázaro, na zona sul de Manaus, depois de ser perseguido por 2 homens não identificados. Segundo informações dos policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência, essa vítima vinha sendo perseguida desde o início da rua São Lucas por 2 homens não identificados. Quando a vítima chegou em um ponto onde o tráfico é intenso, numa boca de fumo, ele foi surpreendido pelos tiros. Pelo menos 5 tiros foram disparados contra essa vítima que morreu ali no local. Depois de assassinar o Alan Berg, esses 2 suspeitos fugiram ali do local e não foram mais identificados e nem localizados. A polícia informou ainda que essa vítima não possuía passagens pela polícia, mas a polícia acredita que ele pode ter dado sorte de nunca ter sido preso ali na área, justamente porque é uma área cheia de becos e vielas, o que acaba facilitando a fuga dos criminosos. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso para tentar chegar na autoria nesses 2 homens não identificados e também na motivação do crime, que a polícia acredita que pode ter sido um acerto de contas e que essa vítima pode ter sido pertencer de uma facção criminosa rival ali na zona sul de Manaus. Mas isso será investigado pela polícia. O corpo do Alan Berg foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação pela família. Viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio.
Muito obrigado, Meixa Piama. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você sobre os casos de polícia. Deixa eu fazer uma pausa aqui no noticiário policial. Vamos falar um pouco sobre a vinda do presidente. O último compromisso da agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Manaus, ele participou da abertura da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial aqui da nossa capital, ontem pela manhã, viu? Durante o discurso, ele reconheceu a importância do polo industrial para o Brasil. Vamos acompanhar na reportagem. Em um discurso de pouco mais de 20 minutos para autoridades, políticos, empresários e ambientalistas, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o apoio do governo federal ao modelo Zona Franca de Manaus e reconheceu a importância do polo industrial para o país. A Zona Franca de Manaus é um símbolo, é uma garantia que enquanto ela existir, a Amazônia é do Brasil. O presidente da República foi convidado de honra da primeira Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial, que começou nesta quarta-feira. Esta já é a segunda visita do presidente Jair Bolsonaro em Manaus. Nas duas oportunidades, ele defendeu o modelo Zona Franca e os incentivos para a região. Neste último discurso, ele disse que é preciso cuidar da Amazônia, já que esta área é uma das mais cobiçadas do mundo. Quando a riqueza é grande, devemos redobrar a nossa preocupação. Um grupo de indígenas se concentrou na área externa da feira em apoio ao presidente, que defendeu em seu discurso o direito do índio de explorar as riquezas da Amazônia. Os irmãos índios, caso desejem, garimpem sua terra, use essa sua riqueza em causa da sua comunidade. Esse é o Brasil que nós queremos. Durante a entrevista coletiva, Jair Bolsonaro voltou a dizer que a BR-319 é de interesse do governo federal, mas depende também do Congresso Nacional. E se irritou quando foi questionado sobre o novo partido político e o pagamento de 11 milhões de reais em santinhos durante a campanha. Pedimos na internet recursos, uma vaquinha. Recebemos 4 milhões de reais, gastamos metade. Agora, uma campanha presidencial, você está preocupado com quantos mil santinhos? 11 milhões. Deixa eu dar uma risada aqui. Que piada na Folha de São Paulo. Ô, Folha de São Paulo. O presidente deixou Manaus no início da tarde, com destino a Altamira, no interior do Pará. Para o superintendente da Suframa, a visita de Jair Bolsonaro a Manaus e o apoio ao polo industrial reforça a confiança do investidor ao modelo de desenvolvimento econômico da região. Eu creio que o nosso polo industrial passa por um bom momento e, combinado com todos os avanços de números da nossa economia, o ano de 2020 se descortina com uma janela de oportunidade extremamente positiva. A própria FESPIM, ela representa um novo conceito de defesa do modelo Zona Franca, porque ano que vem nós vamos fazer essa FESPIM lá no sul do país. Exatamente para isso, para que a gente possa trabalhar aquilo que nunca foi trabalhado nos últimos 15, 20 anos. E a gente espera que essa feira realmente tenha demonstrado um pouco ao presidente o modelo, a importância deste modelo para o nosso desenvolvimento, para o modelo de desenvolvimento do estado do Amazonas, tendo em vista do que representa a Zona Franca para a gente. Nós temos nos próximos meses, talvez no primeiro semestre do ano que vem, a reforma tributária tramitando no Congresso Nacional, e neste momento precisaremos sim que a classe política, e o presidente é um dos principais articuladores desta classe, entenda a importância deste modelo para nós. As queimadas recentes aqui na região amazônica colocaram em xeque a importância da preservação da nossa região, tanto para a economia do país, para os acordos econômicos que o país mantém com países de vários continentes, e a gente percebe e a gente sabe do que esse modelo representa para nós. A gente espera que o presidente de fato tenha saído daqui com o entendimento da importância desse modelo para todos nós. Pois não, minha diretora, a senhora pode repetir? E sim, e o presidente fala também da BR-319, que deveria fazer parte, uma BR que já deveria ter sido atendida há muito tempo, porque se nós temos um polo industrial sem capacidade de escoamento, nós temos um polo industrial que é deficiente, sem falar de outras áreas da economia. A
a preservação do meio ambiente, a fiscalização deste recurso, que de repente uma rodovia pavimentada possa facilitar a atuação de gente que queira depredar, isso é uma realidade. Mas é necessário que haja uma fiscalização. Não adianta termos um polo, termos uma rodovia que não funciona. E aí o presidente vem e declara de que a BR é prioridade. A gente aguarda que essa prioridade se manifeste realmente em obras práticas nos próximos dias. A gente já sabe que a rodovia lá de Santarém já está recebendo o beneficiamento e espera que esse benefício também chegue até nós aqui, viu? 6h33. O Senado Federal aprovou ontem a medida provisória do presidente da República, Jair Bolsonaro, que institui o substituto do programa Mais Médicos. Se não tivesse entrado na pauta e sido votado pelos senadores, a MP perderia a validade hoje. Vamos entender melhor, porque isso aí substituiu o Mais Médico. Cadê o Leão Furtado? Leão, explica pra gente. É uma medida provisória que substitui o modelo anterior que foi instituído ainda no governo do PT, é isso mesmo? É isso mesmo, Manuel. Dessa vez o programa vai se chamar Médicos pelo Brasil. E a grande novidade, o que na verdade foi até uma surpresa para muita gente, é a reincorporação dos médicos cubanos que ficaram por aqui no nosso país para atuarem nesse programa. E aí tem algumas disposições, é claro, para atuação dentre todos eles. Esse reaproveitamento, eles vão passar dentro do decorrer de um prazo de 2 anos, eles vão poder atuar dentro desse novo programa por 2 anos. Mas o Ministério da Saúde vai aplicar as provas de revalidação do diploma de todos eles e, se eles forem aprovados, eles vão garantir o direito de continuar atuando no Brasil, exercendo essa profissão. Segundo uma estimativa do Parlamento, vão ser beneficiados entre 1.700 a 1.800 médicos. Essa medida provisória também estabelece uma condição. Vão poder participar apenas os cubanos que ficaram no país, após o rompimento desse convênio original, que era o Mais Médicos, ainda do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A gestão do Médicos pelo Brasil vai ser feita por meio de uma agência que vai ser criada, que vai ser chamada de Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. A oposição era contra essa medida, por se tratar de uma associação de direito privado sem fins lucrativos, mas o texto elaborado pelo governo foi mantido. E só para constar também, Manuel, o aproveitamento desses médicos estrangeiros não foi uma ideia do governo, e sim do Congresso Nacional. O relator dessa comissão mista, formada para analisar essa medida provisória, o senador Confúcio Moura, lá de Rondônia, inseriu esse dispositivo que permite também aos cubanos atuar na condição de intercambistas ilimitados ao Médicos pelo Brasil. Tem mais uma informação aqui, Manuel. O Senado também aprovou que o projeto de lei que atualiza as regras de revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior. O Revalida, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, ele é feito por brasileiros que cursaram medicina em outros países e também por profissionais de outras nacionalidades. De acordo com a proposição, a prova vai ser aplicada agora por universidades públicas e privadas com notas máximas, 4 e 5 no SINAI, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Esse projeto foi muito comemorado pelos senadores do Norte e também dos estados fronteiriços da região amazônica, por conta dos preços altos dos cursos de medicina nas instituições nacionais, visto que muitos brasileiros dessa região acabam se matriculando em universidades de países vizinhos, a maioria aqui nos países andinos. Emanuel, de volta com você aí no estúdio. A gente espera, Leão, o resultado prático dessa medida provisória que volta para o presidente sancionar, E óbvio que se é uma medida do governo, o próprio governo vai ter um interesse nisso. Os médicos cubanos que ficaram aqui, Leão, que atenderam, a gente viu que quando ficou só para os brasileiros, não foi possível. Nós temos aqui o estado do Amazonas, por exemplo, que desde o início que o Mais Médicos teve essa reestruturação, as vagas não foram preenchidas, sobretudo nos distritos sanitários indígenas especiais da nossa região, são vários da região norte. O Amazonas sempre ficou lá no fim da fila, ou seja, com médicos brasileiros nunca foi possível atender essa demanda e agora a gente aguarda. Primeiro, para valorizar esse pessoal aí que ficou no Brasil, viu? Profissionais cubanos que ficaram aqui, que não quiseram voltar para Cuba e que estão aqui, que
que são mão de obra que estão trabalhando em outras atividades e tendo uma mão de obra descartada. E essa possibilidade mesmo, porque é muito caro. Você já viu, eu não sei se, Leon, se você já pesquisou, mas eu já tive a oportunidade de pesquisar quanto custa um curso de medicina no setor privado. É um absurdo de caro. No setor público não há oferta para toda a demanda e a gente espera que esse programa, de fato, venha atender a população que precisa. Leon, obrigado pelas informações mais uma vez. Até daqui a pouco, meu amigo. Vamos voltar a falar dos casos de polícia, na verdade, da justiça, do julgamento, do primeiro dia do julgamento do delegado Gustavo Sotero. Neste primeiro dia, testemunhas foram ouvidas durante todo o dia, viu? Os depoimentos sobre o que aconteceu na casa de shows foram realizados no Fórum Ministro Enoque Reis. O Rafael Tavares conta pra gente como aconteceu. Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira foi ouvida no período da tarde durante 1 hora e 20 minutos. Durante o depoimento dela, o advogado de defesa Cláudio Daledoni e o promotor de justiça Jorge Pestana se desentenderam. O motivo foi o excesso de perguntas feitas à testemunha. Em seguida, foi a vez de Maurício Carvalho Rocha, atingido por um tiro durante a confusão. A testemunha chegou a levantar a camisa a pedido do advogado de acusação para mostrar a marca do tiro. Em depoimento, ele afirma que conhecia a vítima fatal e o acusado, mas foi atingido por estar próximo à cena do crime. Yuri José Paiva Dácio de Souza, amigo da vítima fatal, foi o terceiro a falar sobre a madrugada trágica. Assim como os outros, ele comentou trecho por trecho dos vídeos do sistema de vigilância. A policial militar que atendeu a ocorrência afirma que encontrou a arma de Sotero e que a mesma estava em pane depois de ter sido usada. O proprietário da casa de shows, em depoimento, diz que essa não foi a primeira confusão em que Sotero se envolveu. As perguntas feitas pela promotoria provaram que, em 2014, o réu bateu o carro em outro veículo depois de ingerir bebidas alcoólicas no mesmo local da festa. O que é que o senhor sabe desse fato? Que ele estava dentro do porão, saiu, pegou o carro e bateu num outro carro praticamente na frente do porão. Um major da Polícia Militar também foi chamado para falar sobre o caso e relembrou que Sotero foi bastante agressivo durante esse acidente de trânsito em 2014. O delegado chegou a bater na prancheta de um policial, derrubar a prancheta, né? Estava visivelmente exaltado lá. Após o policial militar, foi a vez de Tiago da Costa e Silva, amigo do advogado morto, falar ao júri e responder aos questionamentos. Ele ainda falou sobre o armamento usado por Sotero na noite do crime. Com certeza, a falta de manutenção, ela gera incidente de tiro. Por fim, foi a vez do chefe de segurança da casa de shows, onde tudo aconteceu, responder aos questionamentos da acusação e da defesa. Sempre ele se identificou lá, como nós já conhecíamos, ele me esperava e nós fazíamos a cautela sempre. E ele ficava armado? E ele entrava armado? Sim. Era por volta das 10 da noite, quando o primeiro dia de julgamento foi encerrado. O Rafael trouxe essa reportagem fazendo um resumo de todos esses depoimentos. A Nayandra Amorim também acompanhou esse julgamento e fala para a gente sobre o depoimento da esposa de Wilson Justo. Ela afirmou que de fato foi paquerada pelo delegado e esse teria sido o motivo, isso teria sido o motivo de toda essa confusão que culminou na morte, no assassinato do advogado. Vamos acompanhar a reportagem. A sessão começou com mais de 1 hora de atraso. O início foi logo marcado por uma discussão entre a defesa e o promotor Jorge Pestana. Um dos advogados do delegado Gustavo Sotero chegou a questionar por que uma petição sobre a lista de jurados, que havia sido apresentada dias antes do julgamento, não havia sido levada em consideração. O comentário gerou bate-boca com o representante do Ministério Público. A gente tem que botar o pingo no i e resolver tudo, para depois que estiver tudo limpo e tranquilo, a gente começa. O juiz Celso de Paula acalmou os ânimos e decidiu dar continuidade à sessão, já com a presença do réu. No conselho de sentença, foram escolhidos os jurados para compor o tribunal do júri.
Das 25 pessoas selecionadas, 7 foram sorteadas, 5 homens e 2 mulheres. Fabiola Rodrigues, esposa de Wilson Justo, foi a primeira testemunha a ser chamada para depor. E Gustavo Sotero teve de deixar o plenário. Por mais de 1h30, ela respondeu aos questionamentos da promotoria e também dos assistentes da acusação. Falou dos planos do casal e se emocionou ao rever as imagens da noite do crime. Eu fiquei desesperada, tiveram que me dar calmante, eu não sabia o que fazer. Eu falei, não, é mentira, não, isso não pode acontecer. Não poderia um momento passar na minha cabeça que o Wilson pudesse ter falecido. Para a acusação, Fabiola afirmou que Wilson Justo só agrediu Gustavo Sotero dentro da casa noturna depois de ter sido o primeiro provocado pelo delegado. Ele mexeu com a pessoa, você mexeu com a pessoa errada e logo saca a arma e dá um tiro. Isso a senhora lembrou só em fevereiro? Isso eu vim lembrar depois. O depoimento da primeira testemunha precisou ser interrompido. A sessão de julgamento retornou por volta de 14h, desta vez com os questionamentos da defesa do réu. O advogado Cláudio Daledoni apontou inconsistências no depoimento de Fabiola ao júri desta quarta-feira e durante a fase de inquérito. E os argumentos da defesa de Gustavo Sotero irritaram a testemunha. Esse fato de você falar é justo, talvez a pergunta não tenha sido bem... E ele não entendeu o que eu quis dizer. Que eu sempre falei, não é justo o meu marido ser provocado e ser executado por 5 tiros. Olha, a gente segue acompanhando esse julgamento, hoje é o segundo dia, daqui a pouco a gente fala ao vivo com a nossa equipe de reportagem que já está lá no Fórum Ministro Enoque Reis, então daqui a pouco a gente traz a movimentação em torno do segundo dia do julgamento do delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero. Agora a gente continua falando de um caso que chamou a atenção de todos nós, chamou a atenção da sociedade amazonense, que é a movimentação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que foi intensa na manhã de ontem. Isso porque 2 dos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues podem ganhar liberdade, o Elielton Magno e o José Edivandro. Eles não foram indiciados pela Polícia Civil. Cabe agora ao Ministério Público e à Justiça decidirem se eles serão também responsáveis pelo homicídio. A movimentação foi bastante intensa na tarde desta quarta-feira, aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que estava investigando o mistério da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, de 42 anos. O inquérito policial foi entregue na manhã de terça-feira para o Ministério Público do Estado. O promotor de Justiça, Igor Stani Peixoto, confirmou que recebeu essa denúncia. Dos 6 envolvidos que foram presos no início das investigações, 2 não foram indiciados: Elielton Magno e José Edivandro. Elielton, que foi esfaqueado no dia do crime, e José Edivandro, que chegou a registrar um boletim de ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia, alegando que Flávio Rodrigues havia sido sequestrado por criminosos. Os familiares de Elielton Magno e José Edivandro estiveram na sede da DHS no início da tarde em busca de informações sobre a revogação da prisão temporária. A delegada adjunta Marília Campelo disse que já fez o pedido para o Ministério Público do Estado, que a partir de agora deve estudar minuciosamente o inquérito policial que foi recebido na manhã de terça-feira. 5 foram indiciados, 3 por homicídio. Mike Vinícius, que assumiu a autoria da morte, o sargento da paz, que aparece entrando no condomínio em um carro que estava a serviço da Casa Civil do município, e o Alejandro Valeico, anfitrião da festa. Os advogados da família Valeico se pronunciaram sobre a situação e defenderam, através de uma nota, os enteados do prefeito. A nota diz, abre aspas, a conclusão da investigação é claramente uma demonstração da inocência de Alejandro.
Inicialmente, apesar de todos os elementos colhidos apontarem que Alejandro era absolutamente inocente, a primeira tese da investigação era de que Alejandro teria desferido facadas em Flávio e que 2 investigados teriam ido até a residência para retirar o corpo. Todas as provas colhidas apontavam o contrário, ou seja, que não houve absolutamente nenhuma participação de Alejandro, mesmo porque este não teria sequer motivo para querer agredir ou matar Flávio Rodrigues. Suscitou-se que ele teria então sido um mandante. Outra tese absurda, pois Alejandro sequer sabia que Eliseu da Paz iria até a sua casa, visto que não o chamou e nem teria motivo para isto. A nota diz ainda, finalmente agora, que a perícia mostrou que o sangue na casa era de Alejandro e de Magno, ou seja, comprovando que o nosso cliente foi vítima de um crime, os delegados resolveram indiciar por omissão, reconhecendo, portanto, um lado, que Alejandro não teve participação no homicídio, mas, por outro, levantando a tese absurda de que ele não teria feito nada para impedir. A polícia deveria, por uma questão de justiça, reconhecer o seu erro e deixar de indiciar Alejandro. Esse indiciamento forçado, além de tecnicamente injustificável, é apenas para encobrir os erros que ocorreram na investigação. O pedido de prisão preventiva não tem o menor cabimento, visto que Alejandro colaborou de todas as formas possíveis, tendo inclusive retornado de outro estado quando soube de sua prisão temporária para se apresentar na justiça. Forneceu DNA, participou de tudo, enfim, não há razão para a decretação de prisão preventiva de Alejandro. O indiciamento de Paola é absurdo, ou seja, é curioso notar que, apesar de todos estarem na casa e terem dito a verdade, somente foram indiciados pessoas que têm ligação com a família e com o prefeito Arthur, o que mostra a politização da investigação. Lamentável que uma tragédia como essa seja tratada desta forma. Vamos aguardar o posicionamento do Ministério Público e tomar as medidas cabíveis em seguida. Fecha aspas. Esse último trecho da reportagem da Amanda se refere ao posicionamento específico da defesa de Alejandro Valeico, não necessariamente um outro posicionamento. O que a Polícia Civil apresentou à Justiça foi justamente este quadro aqui, onde Alejandro Valeico, Mike Vinícius e Eliseu da Paz foram indiciados por homicídio. E até então não há ligação entre o Mike Parede e o prefeito, ou a família do prefeito, ou a família de Alejandro. Ele foi lá a convite do Eliseu. O Eliseu, sim, tinha ligação por ser funcionário da prefeitura, mas não o Mike, não tinha ligação. Então, eles 3 foram indiciados. O Eliseu, o Elielton Magno e o Júnior Gordo não estão indiciados, o que pode causar alguma estranheza, isso porque, afinal de contas, foi o Júnior que fez o primeiro boletim de ocorrência, que apresentou a primeira versão que vimos depois confirmada em uma nota que o prefeito disparou nas redes sociais. Eles não foram indiciados. E depois os outros indiciados, o Vitório Delgato, que é cozinheiro que estava na casa, foi indiciado por omissão de socorro. Omissão de socorro. Se é omissão de socorro, isso significa o quê? Que Flávio precisou de socorro ainda na casa. Ainda na casa. E que o Vitório poderia ter ajudado. Poderia ter prestado esse socorro e não o fez. É isso que indica, é isso que está explícito. Já a Paola Valeico foi indiciada por fraude processual. Ela é indiciada por fraude processual. Nós mostramos ontem aqui, temos mostrado sempre que temos oportunidade, uma animação feita com base no resultado da perícia. A defesa disse aí que se trata do sangue do Alejandro e do sangue do Magno lá na casa, mas não importa de quem era o sangue. É uma cena de crime, aquilo tinha que ser preservado para a investigação policial e não foi. E Paola é a pessoa que teria limpado este local e, portanto, está sendo indiciada por fraude processual. O Ministério Público divulgou que estaria realizando uma investigação paralela.
isso não foi divulgado, até porque esse processo segue em segredo de justiça. Inclusive, ontem eu estava acompanhando o noticiário e a defesa quer agora que o segredo de justiça seja levantado, seja suspenso, para que as pessoas tenham acesso, para que a imprensa tenha acesso ao conteúdo da investigação, mas esse não foi o posicionamento da defesa lá no início dessas investigações. Agora houve erro, né, no processo de investigação, o que a gente acabou acompanhando na reportagem da Amanda, mas lá no início não era assim. A defesa de Alejandro Valeico quer realizar uma coletiva hoje, anunciou que vai chamar a imprensa e se posicionar a imprensa, justamente por isso, pelo que eles afirmam que este caso está sendo politizado, que há politização. Inclusive, a própria defesa do Mike entrou com um pedido de habeas corpus na justiça com isso, dizendo que ele era um preso político. Nós estamos falando de um caso de homicídio. O homicídio, a morte do Flávio Rodrigues. Flávio Rodrigues foi a vítima. Isso aqui não é troca de partido, isso aqui não é criação de partido, isso aqui não tem a ver com crimes eleitorais. Ninguém está falando de política aqui, nós estamos falando de um caso de homicídio que envolve, sim, gente poderosa. Aquele homem ali foi morto, foi assassinado, teve o corpo jogado em um terreno baldio na Zona Oeste, no Tarumã. Isso não pode ficar barato. E todos aqueles que concorreram, sendo como participando do homicídio, ou que não prestaram socorro, ou que de alguma forma quiseram atrapalhar as investigações, todos aqueles que tiveram esse tipo de participação, a polícia está indiciando por meio de um inquérito. O Ministério Público também está investigando e a gente aguarda para saber qual será o posicionamento do Ministério Público. Se vai pegar esse inquérito e já apresentar à Justiça, ou se está aprofundando alguma outra investigação, se vai indiciar o Magno, se vai indiciar o Júnior também neste crime e se tem algum outro suspeito. A gente ainda segue acompanhando este caso, viu? 6 horas e 54 minutos. Agora vamos mostrar a participação do nosso telespectador. O nosso telespectador participando com a gente por meio do 9291-2167. E é uma galera bonita aqui, né? Tem esse pequenininho aqui do canto. Bom dia, Manuel. Estamos ligadinhos no programa Manhã no Ar. Manda um abraço para nós aqui da Compensa. É o Lucas Gonçalves e o Carlos Gonçalves também. Manhã no Ar, muito bom esse jornal. É a Giovana do Alvorada ligada no Manhã no Ar. Um abraço para a Giovana, já com farda de aula também. E aqui no canto, bom dia, Manuel. Estamos de olho nas notícias. Eu e minha filha, a Ana Alice. A Ana está com farda de aula também, já deve estar saindo, já deve estar indo para a escola. Essa é a nossa participação. Temos mais interação, minha diretora? Galera, daqui a pouco a gente traz mais a participação do nosso telespectador, viu? Deixa eu continuar falando de um caso que choca a todos nós pela gravidade da situação. Você vai entender o que eu quero dizer a partir de agora. Moradores de uma área de invasão próxima ao porto da Ceasa tomaram um susto. Terça-feira passada, ao encontrarem um feto jogado na calçada. A polícia foi chamada, mas no local ninguém soube informar quem seria o responsável por este crime, se foi uma mulher, enfim, se é um feto, deve ter alguma mulher envolvida. Vamos acompanhar esse caso na reportagem. O chamado incomum comoveu até o mais experiente policial militar que estava de serviço aqui na capital amazonense. Era por volta de 3 horas da tarde, quando os PMs aqui da 7ª SICOM estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali na área próxima ao porto da Ceasa. No momento em que eles estavam passando com a viatura no local, foram acionados por populares que informaram a esses policiais que haviam encontrado um feto jogado na calçada ali da vila em que eles moram. Diante da gravidade da denúncia, é claro, esses policiais se deslocaram até o local informado e constataram que, de fato, havia um feto jogado ali no chão da rua. Diante da situação, é claro, os PMs tentaram conversar com a comunidade. Essa vila fica em uma área de invasão.
por isso fica difícil ter um controle ali daquela região. Diante da situação, os PMs acionaram a Polícia Civil para assumir esse caso e dar continuidade, então, às investigações. Afinal, este feto encontrado aqui na capital amazonense é fruto de um aborto. E aqui no Brasil, este tipo de prática é considerada como crime. De imediato, a viatura deslocou o local e constatou que se tratava realmente de um feto humano, né? Dava ali para ver as características já da formação do que seria um bebê. Alguns populares foram indagados e não apareceu nenhum acusado, né, do crime. O crime contra a vida aí, né, grave, pode levar até a morte de quem praticou o aborto. Então, diante dos fatos, o que restou a fazer foi acionar a Polícia Civil para que o IML fosse fazer a remoção do corpo do feto. Se algum vizinho ou testemunha tiver informações que possam ajudar a Polícia Civil agora durante as investigações, quais são as orientações? Pode ligar para o 190 ou 81, fazer a denúncia anônima, bem que isso aí vai ser apurado. Precisa ser apurado mesmo. E atenção, você motorista, a gente tem um recado, tem uma informação importante para quem é motorista, às 6 horas e 58 minutos aqui em Manaus, viu? Você que ainda não encheu o tanque, fique atento, viu? Porque agora a gente vai amargar mais um aumento no valor da gasolina. Cadê a May Chapiama? A May Chapiama tem essas informações, está justamente próximo a um posto de combustíveis, 6 horas e 59. May, antes de falar com você, eu gostaria de me dirigir às pessoas que estão nos acompanhando pela rádio. Já em um minutinho a gente encerra a transmissão na rádio e agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes. Amanhã, a partir das 6, a primeira hora do Manhã no Ar, a gente também veicula na rádio e agradecer aos nossos ouvintes e pedir para acompanhar agora esse iniciozinho em que a May vai trazer as informações para a gente. May, esse aumento vai ser de quantos por cento? Qual é a informação que a gente tem aí divulgada pela Petrobras? Pois é, Manuel, essa alta da gasolina deve aumentar nos próximos dias em 4%. Essa decisão foi da Petrobras nas refinarias e, caso isso aconteça, será a segunda alta em pouco mais de uma semana. Tudo isso, a motivação seria o aumento do dólar, que disparou para R$ 4,28. Nós estamos em um posto de gasolina aqui na Avenida André Araújo. Eu acho que muitas pessoas ainda não sabem desse aumento. A movimentação está tranquila. Com a alta, a gasolina atingiu cerca de R$ 1,92 por litro, uma máxima desde o fim de maio, quando chegou a aproximadamente R$ 1,95 por litro, segundo dados da estatal compilados pela Reuters. O diesel, em contrapartida, foi mantido estável. Mas a gente percebe, Manuel, nós chegamos aqui no posto, mas passamos por outros 2 postos de combustíveis aqui na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo, zona sul de Manaus, e nós percebemos que o valor da gasolina ainda está o mesmo valor. Vou pedir para o cinegrafista Márcio Souza mostrar que o preço continua o mesmo. E não só nesse posto, mas também em outros 2 postos que nós passamos aqui na Avenida André Araújo. Muitas pessoas acreditam que não saibam desse aumento, mas caso a gasolina deva aumentar, vai aumentar para mais de R$ 4,50. Pouco mais, viu? Então a gente tem que ficar esperto, nós motoristas, e justamente encher o tanque, porque vai haver esse aumento daqui a alguns dias. Então, é necessário avisar os motoristas para que fiquem espertos justamente com essa alta e com esse aumento da gasolina, porque vai aumentar pouco mais de R$ 4,50. Então vamos ficar esperto e abastecer os veículos, porque com essa alta vai ficar um pouco complicado a vida dos motoristas, viu, Emanuel? Volto com você. Fica muito complicado mesmo, viu, May Chapiama? Aí a gente percebe que alguns postos de fato ainda não passaram esse reajuste para o consumidor e as pessoas devem mesmo abastecer, aproveitar agora para abastecer. Quem pode também, né? Quem pode também abastecer para aproveitar. May, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente
gente volta a conversar. Esse aumento do combustível segue essa nova política da Petrobras, que reajusta conforme o preço internacional do barril do petróleo e também de acordo com a cotação do dólar americano. É por isso que esse valor é reajustado desta forma. O dólar teve aí nos últimos dias uma cotação histórica, uma alta histórica, inclusive, e aí isso faz com que o preço da gasolina suba desta forma. Acontece, meu amigo, que o salário não segue, não acompanha esses valores. O preço da gasolina, nós temos aí, inclusive, uma redução na expectativa do salário mínimo para o próximo ano, para 2020. E aí a pessoa pode dizer, mas quem ganha um salário mínimo não abastece, não tem carro, não usa veículo. Abastece sim. E mesmo assim, se não abastece, o salário mínimo é base para demais salários, para outros salários, para outros reajustes. O fato é que o ganho do trabalhador não acompanha as despesas, como no preço do combustível. Olha o exemplo do que aconteceu com o diesel. Por que o diesel não foi reajustado? Por que o preço do diesel continua na mesma? Porque os caminhoneiros estão aí defendendo a categoria, prometendo paralisar o país como paralisaram da outra vez. Paralisar o país e foi um impacto imenso na economia, em vários setores, prejuízos em vários setores, e eles sabem. E nós, os cidadãos, por que não podemos usar isso como exemplo? A gente sabe que grande parte do valor do combustível, talvez a maior parte, o maior custo, é justamente com as taxas, com os impostos. E aí, nós todos dependemos disso, porque a gasolina é base para cálculo de outros valores. E aí a gente tem, por exemplo, quem está na cozinha, dona de casa, já deve ter percebido isso também nos produtos que compra, na carne, em tudo mais. Principalmente as commodities, como se diz o termo utilizado no mercado, as commodities que o preço segue o preço internacional, a política de preço internacional. Isso muda lá, atinge a todos nós aqui. E aí essa expectativa boa que o comércio tem tido em relação ao Natal, às compras de Natal, né, a própria ceia natalina, aí o trabalhador acaba diminuindo um pouco essa expectativa, porque sabe que vai ter que gastar mais, né? Enfim, 7h03. A gente mostra agora um crime covarde que aconteceu no centro da cidade. Covarde, eu te explico por quê. Covarde porque a vítima é uma criança de apenas 11 anos, que, por ingenuidade, o que é comum para a idade, essa criança emprestou o celular para que o criminoso fizesse uma ligação. O homem acabou fugindo com o aparelho do menino. Vamos acompanhar na reportagem? São em casos como este que nós nos perguntamos até onde vai a maldade de um ser humano. Enganar e logo em seguida roubar o celular de uma criança de apenas 11 anos. Esse caso aconteceu por volta de 11h30 da manhã, quando a vítima caminhava pela rua José Paranaguá, na Praça da Polícia, no centro da cidade. Na ocasião, o menor tinha acabado de sair da escola e estava indo encontrar a mãe no trabalho, quando foi surpreendido por esse criminoso que ainda não foi identificado. Na hora, o bandido veio cheio dos papos. Disse que tinha um pai policial, uma mãe muito doente e que ele precisava ligar para ela, mas não tinha como. A criança, inocente, entregou o celular e, a partir daí, o homem tomou conta da situação. Trouxe a criança para próximo do estabelecimento. Essa situação foi até registrada por câmeras de segurança. Disse ao menino para aguardar no fundo das escadas e que iria rápido até a sua casa, que na realidade era um estabelecimento comercial. Ele disse que ia apenas buscar um copo de água, mas na hora nós percebemos claramente o momento que esse homem coloca o celular dentro da calça. Logo em seguida, ele disse que ia bem ali, rapidinho, e logo voltaria, mas nunca mais voltou. A mãe desse menor procurou a TV A Crítica para falar a respeito desse caso. Esse homem aí, autor desse crime, ainda não foi pego, ele continua à solta aqui nas ruas da cidade e é justamente isso que está deixando a preocupação no seu coração. Meu filho veio da escola e esse rapaz chegou e pediu o celular dele para fazer uma ligação para a mãe e enganou meu filho, né? Ele enganou meu filho. E aí estou aqui alertando todas as mães que a gente tem que conversar com nossos filhos para a gente não ir, para eles não irem na corda de ninguém. Quando eu me encontrei com ele, ele disse, mãe, pegou no meu braço, como mãe ajudar esse homem, porque a mãe dele está passando mal no hospital. Ele pediu meu celular, eu quis ajudar ele, mãe. Por favor, mãezinha, bora lá ajudar ele, bora. E eu fui. Quando eu chegou lá, ele subiu a escada
casa, mãe, ele entrou aqui, mãe, ele entrou e eu já fui chamando os policiais que estavam na praça da polícia. Aquele local que ele tinha dito que era a casa dele, que na realidade era uma loja, não tinha nada a ver, tudo isso ele utilizou aí para enganar o seu filho. É verdade, foi. Tudo isso ele enganou meu filho e levou o celular dele. Como é que está agora esse percurso dele ir e voltar para a escola sozinho? Como é que a senhora fica nessa situação? É perigoso, a gente não pode mais confiar em ninguém, né? Agora eu vou ter que acompanhar meu filho, entendeu? Porque o centro, mano, é muito perigoso e ele é adolescente. E isso, né, mano, tem que alertar todas as crianças que estudam no centro, que não tem a companhia da mãe e do pai. Fica um alerta aí para os pais. Esse indivíduo aí que você está vendo nas imagens, tem um momento em que eu vou pedir até para o editor congelar, que aparece nitidamente o rosto dele, né? A câmera de segurança não tem das melhores qualidades, mas a gente consegue notar o rosto desse homem. Alguma vez a senhora viu esse homem andando pelas ruas do centro? Nunca ouvi, não sei quem é esse homem. E eu trabalho no centro há 18 anos. Não conheço ele, nunca vi. Agora, se aproveitar de uma criança, né? Então vamos aproveitar essa imagem. Coloca na tela cheia, Caio, pra gente, por favor. Esse aí é o cidadão que engana meninos de 11 anos. Este é o cidadão, você tem coragem de enganar uma criança? Tem coragem de enganar qualquer um. Para levar o celular, que papelão. Olha esse aí, você sabe quem é? Denuncia, tem um número para denúncia na sua tela, 181 ou 190. É o número da polícia que você denuncia esta pessoa aí que foi capaz de cometer este crime. É um crime, é um crime, é um crime. Sabe, a gente tem sim que orientar as crianças, mas vamos lá, é um menino. Alguém chega desesperado, deixa eu fazer uma ligação. Cadê a boa-fé? A gente tem que ter boa-fé, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos também. Solidariedade é o valor que a gente precisa ensinar, porque afinal de contas, se a gente não ensina isso, a sociedade não vai se comunicar. Ninguém vai poder contar com um gesto, com a boa ação de ninguém. Que sociedade seria essa? Agora, quando a boa-fé de alguém é traída desta forma, sobretudo a boa-fé de um menino de 11 anos traído dessa forma, que comportamento nós não teremos daí para frente por parte de alguém que ainda está em formação? A culpa, eu volto a dizer, a culpa não é da criança, mas ele foi bobo, ele foi ingênuo, o menino já devia... Nada disso, a culpa não é da criança não, é desta pessoa que está aparecendo no vídeo aí. Ele é o responsável. E se você sabe quem é, se você sabe onde mora, você pode ajudar a responsabilizá-lo. Um absurdo este caso. Agora, olha este outro aqui também, lá no bairro Gilberto Mestrinho. Durante um assalto a um mercadinho, um homem em uma moto rendeu a atendente, ele chegou lá de moto, né? Rendeu a atendente. Agora, não foi de qualquer forma não, sabe? Não, pode parecer um crime comum, pode parecer uma situação comum, mas essa atendente estava amamentando o filho, com um bebê de colo, E o cabra chega lá e comete o crime e não está nem aí. Vamos acompanhar na reportagem? E os assaltos continuam na capital amazonense. Dessa vez aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho, em um mercadinho que fica localizado na rua Areal. Essa ação criminosa aconteceu por volta de 2 horas da tarde. As câmeras de segurança do estabelecimento, elas flagraram ali a ação do criminoso. E mostra exatamente em que o assaltante, ele estaciona a moto e em seguida ele já entra no mercadinho. O homem, o criminoso, ele não tem dó da funcionária ali que está com uma criança de colo. Ele pede para que ela vá até o caixa e em seguida pega toda a renda do local. Na sequência, o homem vai embora como se nada tivesse acontecido. A vítima preferiu não falar com a nossa equipe de reportagem porque está bastante abalada com toda essa situação, está muito nervosa, né? Inclusive, ela pede também que as autoridades tomem providências, porque a onda de criminalidade é bastante no bairro Gilberto Mestrinho. E também pede a ajuda da população para divulgar esses vídeos na tentativa de encontrar quem foi o autor de mais um crime na capital amazonense. Em nota, a Polícia Militar informou que as rondas no bairro Gilberto Mestrinho vão ser intensificadas e orienta também a população que, se acontecer algum caso parecido com esse, um assalto, ligar imediatamente para o 190. O cara mantém o capacete justamente para impedir ou atrapalhar que ele seja identificado e certamente ainda está nas ruas cometendo esse tipo de crime. É algo realmente lamentável. Agora, você já ouviu falar no golpe da baluda? Pois é.
A polícia está atrás de 2 mulheres suspeitas de aplicar esse tipo de golpe. Isso elas estão fazendo próximo a uma agência bancária lá na zona leste da cidade. A vítima tinha ido sacar a aposentadoria da mãe quando as suspeitas ofereceram uma recompensa a ela, a essa vítima, por ter encontrado documentos supostamente perdidos. O resultado disso, você já sabe, né? Nós temos uma reportagem. Golpe da baluda, um crime bastante antigo e que já vitimizou milhares de pessoas em todo o Brasil. Essa prática delituosa geralmente acontece nas proximidades de agências bancárias. O último caso registrado aqui no 9º Distrito Integrado de Polícia, no bairro São José, zona leste de Manaus, foi no dia 8 deste mês, envolvendo 2 mulheres que abordaram uma jovem. Exatamente. Uma vítima, ela foi sacar um benefício da sua mãe, que estava aposentada, um valor de um salário mínimo, e assim que ela saiu do estabelecimento bancário, uma moça jovem aproximou dela, o momento em que caminhava, informou, olha, o flanelinha disse que você teria deixado cair esses documentos. Ela falou, esses documentos não são meus. Ocasião que chega uma terceira pessoa, que faz parte já da jogada desse golpe, e diz, poxa, esses documentos são meus. Na verdade, é do meu patrão. Ele vai ficar muito satisfeito porque vocês encontraram. Eu tenho certeza que ele vai dar uma recompensa para vocês. Ele é um homem muito generoso. A vítima é aquela situação, não, mas eu não quero, eu não tenho, não foi eu que encontrei esses documentos. Ela fala, aí acaba que eles se envolveram de uma forma que a vítima aceitou. Então, eles foram para dentro de uma loja, e lá eles conversaram um pouco. Aí, uma das autoras, ela sai para buscar o suposto benefício que ela teria ganhado, né, que o patrão iria dar. Ela foi e voltou. Quando ela volta, ela retorna com um relógio e uma quantia de R$100. Aí fala para a vítima, ora, agora é a sua vez de ir lá buscar a sua recompensa lá na loja. Na hora que ela vai, você olha, só que para você entrar na loja lá, você não pode entrar com bolsas, com relógio, lá tem um detector de metal e o rapaz é muito enjoado. Então ela está totalmente já envolvida naquela situação, ela deixa a bolsa, no qual está, além de um salário mínimo, ela possuía também um valor de R$100 e acaba entregando até mesmo o seu celular. Quando ela sai, ela diz que poucos metros depois que caminhou, ela percebeu que provavelmente tratava-se de um golpe e quando retornou na loja já não encontrou ninguém mais. Esses estelionatários são bons de conversa, eles têm realmente ali a facilidade do engodo, de envolver as pessoas e as pessoas acabam caindo. Não hesite em denunciar essas 2 infratoras que aparecem nas imagens, contribua aí com a nossa investigação, né, para que essas 2 infratoras possam responder pelo respectivo delito. Dá para a gente colocar a imagem delas 2 novamente na tela? Isso, essa aí que elas estão divididas, por favor. Você, meu amigo telespectador, que mora na zona leste da cidade de Manaus, que de alguma forma conhece essas mulheres, o delegado está colocando para a gente aí, o Pablo Giovanni, que elas são procuradas por terem cometido este crime. E pela maneira, pela desenvoltura, pela facilidade com que envolveram essa vítima, certamente já tem experiência de realizar esse tipo de golpe. E por mais antigo que seja este golpe, há sempre pessoas de boa fé que estão caindo neste golpe. Pode ser sim por ingenuidade, e aí as pessoas dizem assim, tem gente maldosa que fala, mas quem é besta tem que ser vítima disso mesmo para aprender. Não, nada disso. A gente não tem que passar por situação ruim para aprender, não. São 2 criminosas, elas precisam ser responsabilizadas por este crime e precisam responder exatamente para que não continuem mais. A aposentadoria de alguém, o dinheiro para comprar comida, para comprar remédio, dinheiro para comprar primeira necessidade, um dinheiro adquirido de forma correta, aposentadoria que essas mulheres se apossaram por meio da articulação de um discurso, de um golpe muito elaborado, que eu e você não podemos permitir que continue acontecendo. Se você quer contribuir, se você quer colaborar com as autoridades de segurança, está aí o número na sua tela. Você liga, denuncia, diz quem é, onde mora e você, meu amigo, não precisa se identificar, faz a tua parte. 7h16. O roubo de um celular em uma parada de ônibus lá na Avenida Torquato Tapajós acabou mal para uma dupla de criminosos. O homem foi preso e o adolescente de 15 anos foi apreendido em uma invasão na Zona Oeste, viu? Após
uma vítima rastrear o aparelho. Na imagem, os assaltantes, um menor de apenas 15 anos e um maior de 19, identificado como Andrew de Souza Lopes. Essa dupla teve a audácia de apontar uma arma caseira para uma jovem quando ela aguardava por um coletivo em uma parada de ônibus na Avenida Torquato Tapajós, bairro Parque São Pedro. Na ocasião, a dupla chegou a pé e já chegaram anunciando o assalto. Exigiram que ela entregasse o seu aparelho celular e ela, por medo, colaborou com essa ação criminosa. O que eles não contavam é que horas depois, essa jovem conseguiria rastrear o seu aparelho. Os policiais da 20ª SICOM acompanharam aí esse rastreio pelo aparelho até que conseguiram alcançar os autores desse crime. Eles já estavam aqui no bairro Tarumã, não é mesmo? Numa invasão conhecida aí como Carlinhos da Carbrais, uma área inclusive vermelha, não é isso? Positivo. A vítima repassou o local, que ficava entre a rua Raimundo Maia e a rua Santa Helena. A guarnição deslocou e fez a detenção dos dois, de acordo com a descrição repassada pela vítima. Só que nenhum celular foi encontrado. Mas a vítima, através do aplicativo, ele executou a sonorização do mesmo, e foi localizado bem próximo aos dois infratores. Só para você de casa entender melhor, tenente, essa dupla foi abordada pela polícia, os policiais já estavam aí com as características deles, não é mesmo, repassadas aí pela vítima. E quando vocês chegaram para abordá-los, eles não estavam portando o celular dela. Tinham escondido aí nas proximidades e quando ela apertou o botão ali do rastreio, o celular começou a apitar, não é mesmo? Positivo. E já entregou aí tudo o que os policiais precisavam. Positivo, os dois foram detidos e foram encaminhados até a delegacia no DIP para providências, apresentação, tá certo? Essa arma caseira que eles anunciaram esse assalto, que eles utilizaram para cometer esse roubo, os policiais conseguiram apreender ou eles se livraram dela? Não foi apreendido no caso, porque a rua em questão é bem longe do local, então acho que nesse meio tempo que foi feito o roubo, eles devem ter guardado em algum local, alguma casa, estavam portando somente celular. Eles chegaram a negar esse crime, tenente? Tinha como eles negarem essa história? No momento da abordagem eles negaram com certeza, mas a partir do momento que foi acionado o celular e entregou a localização, aí eles não teve como mentir, Após o flagrante, o menor foi conduzido até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e o maior até o 19º Distrito Integrado de Polícia. Ele agora deve aguardar na carceragem da unidade policial e, posteriormente, deve passar pela audiência de custódia. Isso é celular roubado com certeza para alguma atividade de tráfico de drogas, ou para pagar ou para comprar drogas. E a gente volta a repetir, é sempre uma cadeia, Rouba para passar para o interceptador, até para alguma pessoa desonesta comprar um aparelho sem se preocupar com a origem. 7h19, vamos para a interação, vamos mostrar a participação do nosso telespectador por meio do 92912167. Bom dia, ligado nas informações antes de ir para a aula, é o David. E aqui, bom dia, Manuel, manda um beijo para a Sofia, estamos ligados desde as 6. Beijo para você, Sofia. É um positivo que ela está fazendo ali para mim, É um positivo para ela também, viu? Bom dia, Carol do Nova Conquista, só de olho nas notícias. Manda um beijo para Carol e também para Cássia. Olha que lindo, que sorriso bonito para a gente ver uma hora dessa da manhã. Tem mais, olha. Bom dia, manhã no ar, para você acordar bem informado, é o Diogo de Manaqueri, lá do Pontão Rosângela. Tem mais um aqui, bom dia, Manuel. Nós estamos ligados no seu programa, é o Emerson e o Ezequiel. Devem ser pais e filhos aí ligados na gente. Bom dia, Manuel Cardoso, eu sou a Helena, eu e minha filhinha Ágata estamos ligados no Manhã no Ar. Todos os dias assistimos juntas. Que lindas, mãe e filha, que lindas. Olha, você pode participar com a gente sempre por meio do nosso WhatsApp 92912167, viu? Você manda a sua informação para a gente, manda o seu comentário sobre as notícias que a gente traz também aqui, a informação que você tem a mais, viu? Falando em informação, a gente está recebendo uma informação aqui de um homem encontrado morto lá no bairro São José, na zona leste da cidade. 20 facadas é a informação que chega até nós, de que foram desferidas contra este homem. A nossa equipe de reportagem já está indo ao local. O Bruno Fonseca daqui a pouquinho deve chegar aqui com a gente com alguma gravação, com algum vídeo, trazendo essas informações. Então daqui a pouquinho a gente confirma este caso, viu, da morte de um homem encontrado morto com 20 facadas na zona leste da nossa cidade. 7h21, a justiça condenou o autor do tiro que acertou o delegado Péricles, que atualmente é deputado estadual do PSL, a 12 anos e 8 meses de prisão. Adriano Lima de Almeida, o Massarico,
era acusado de ter efetuado o disparo que atingiu Péricles em outubro de 2017, quando ele tentava recuperar um carro roubado. Massarico foi condenado por tentativa de homicídio qualificado. O delegado, que na época era titular da especializada em roubos e furtos de veículos, levou um tiro no rosto durante essa operação policial na invasão Carlinhos da Carbrais, no Tarumã. Adriano Massarico foi preso no dia 10 de outubro de 2017, na cidade de Manacapuru, durante um assalto a um estabelecimento lá naquele município, viu? Lá naquele município. Portanto, o Adriano foi condenado pela justiça a 12 anos de cadeia. O delegado Péricles, hoje deputado, a gente o vê na televisão, o vê na atuação política, nem imagina que ele esteve muito próximo da morte depois desta operação policial, quando tentava recuperar um veículo roubado e foi atingido com esse tiro no rosto. Uma operação com muita repercussão na época. Nós acompanhamos este caso aqui na TV A Crítica e finalmente a justiça dá uma resposta. Um tempo curto, 2017 para cá, são menos de 2 anos, e aí o Massarico está preso e condenado agora aos 12 anos de prisão, viu? Ele pode recorrer. Eu acho que o Massarico não vai recorrer, não. Talvez o Massarico não se beneficie da decisão lá da segunda instância, que talvez o caso dele não chegue à segunda instância, como do ex-presidente Lula e de tantos outros investigados na Lava Jato. Mas foi condenado aí pela tentativa de homicídio qualificado. E o vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, do município de Iranduba, detido em flagrante no último dia 19, recebendo propina das mãos do prefeito da cidade, foi transferido da delegacia para o presídio determinado pela Justiça. A prisão do parlamentar é resultado de um desdobramento da Operação Avaritia, deflagrada em agosto deste ano pelo Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. A gente mostrou aqui, essas imagens que você está vendo aí, a imagem do valor que ele teria recebido, que ele recebeu do prefeito em troca de apoio político, em troca de votar e aprovar projetos. Olha aí ele botando dinheiro no bolso. Ele colocou o dinheiro do bolso aí dentro do gabinete e do lado de fora foi abordado pela equipe policial, que retirou o dinheirinho lá do bolso, o dinheiro da propina, colocou aí no chão para todo mundo ver o valor que o vereador, o nobre vereador, o Vossa Excelência, como eles se tratam em plenário, né, estava carregando com ele no bolso. Preso, agora foi transferido para presídio, porque é o local de bandido. O presídio é local de bandido. Manuel, mas ele ainda não foi julgado, ele tem que se defender. Pois é, mas olha, uma prisão em flagrante. Vai defender o quê? Vai dizer o quê aí? Vai alegar o quê? Não, era dinheiro para pagar, vai fazer que nem o Écio Neves, era dinheiro que eu estava emprestando do prefeito para pagar o meu advogado. Só se for. Preso e transferido. É mais dessas imagens que a gente precisa ver para dar uma limpada mesmo no nosso parlamento, nos interiores do nosso estado e em todo lugar que ocorrer esse tipo de situação, esse tipo de procedimento, de comportamento político, criminoso, corrupto, reprovável pela sociedade brasileira, pela sociedade amazonense e agora também pela sociedade de Iranduba. Agora, imagina você acordar e perceber que os seus bens foram levados, foram furtados. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum nos nossos dias. Aqui em Manaus, lá no bairro da Paz, uma família foi surpreendida ao acordar e descobrir que a TV, o ventilador e o rádio, deixados numa área externa da casa, haviam sido furtados por uma dupla de criminosos durante a madrugada. Nós temos, olha, essas imagens são registros do que pode ter ocorrido. A gente tem uma reportagem, vamos entender. O relógio marca 1h da manhã. Atenção para esses 2 homens que caminham nesta avenida principal. Eles parecem estar sem direção, mas não se engane. Os 2 são criminosos. Tá aí a prova do crime. O de camiseta se aproxima e pula o muro. Enquanto isso, o comparsa fica do lado de fora. O papel dele é dar cobertura. Atenção para o relógio novamente. 4 minutos depois, o furto se concretiza. A TV, o ventilador e o rádio são levados sorrateiramente.
Esse criminoso fez exatamente esse percurso aqui. Isso porque provavelmente lá do lado de fora ele já tinha avistado os objetos de valor que estavam aqui na área externa da residência. Ele veio até aqui, pegou o ventilador, o televisor e o radinho de pilha. E foi embora, repassou tudo para o comparsa. E é claro que as pessoas que moram aqui nessa residência estão apavoradas, porque um homem que até o momento não foi identificado teve acesso à residência numa facilidade sem fim. E agora o trauma emocional, o trauma financeiro ficam, já que os integrantes desta família estavam todos aqui do lado de dentro dormindo e jamais imaginavam que aqui do lado de fora tinha um homem estranho. É um trauma, né? Porque tinha uma família aqui, né? E a gente saber que vê na filmagem 2 elementos na parte interna da nossa casa, né? Na nossa cozinha externa, não deixa de ser um susto, vamos dizer assim, que não dá para mensurar. A gente não sabe como é que eles vão agir se a gente se deparasse com eles aqui na parte interna. Né? São pessoas sem caráter, vamos dizer assim. Dias depois do furto, as vítimas compraram novamente os mesmos aparelhos e colocaram aqui, na mesma mesa. Só que agora eles têm a preocupação. Todo fim do dia, eles guardam tudo isso aqui porque tem medo de, novamente, os criminosos se aproximarem para praticarem mais uma vez esse furto. Apesar de todo o cuidado, o medo ainda é muito grande. Quando a gente exibe uma reportagem como esta, o que já é comum de a gente, toda vez que a gente entrevista alguma vítima de crime, as pessoas dizerem assim, não, nós estamos enjaulados e os criminosos é quem estão livres nas ruas. Porque vejam, olha o que os caras fazem, eles escalam o muro. Os objetos estavam na área externa, mas estavam na área externa da casa, dentro da propriedade de alguém, dentro da propriedade dessa família, não estavam à vista de quem estava passando pela rua, não. Estavam dentro da casa. E o que a pessoa vai fazer para se proteger? Tem que recolher tudo, ou então botar grades em casa, de fato viver dentro de como se estivesse num presídio, porque nas ruas estão os criminosos a 1h da manhã fazendo o que querem fazer, entrando, invadindo a casa de quem quiserem para cometer esse tipo de crime. Mas nós temos a reportagem, põe na tela cheia, por favor, Caio, as pessoas que reconhecerem esses criminosos para entrarem nesta casa, com certeza já devem terem entrado em outras casas e podem fazê-lo novamente. Por isso você, meu amigo, que os conhece, não deixe barato, denuncie para a polícia, os números estão no seu vídeo, 181 e 190, esta é a forma, repito, a forma de nós cidadãos participarmos efetivamente do trabalho do sistema de segurança é fazendo a denúncia. Denuncie esses 2 criminosos para que eles parem de ficar invadindo casas. Ainda há pouco eu falei sobre o corpo de um homem encontrado morto lá no São José, né, com várias facadas. A gente tem informações sobre este homicídio com o Bruno Fonseca, que foi lá, fez uma gravação para a gente. Vamos acompanhar. Manuel, muito bom dia a você que nos assiste pelo Manhã no Ar. Pois é, pelas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, moradores do beco Cássia, aqui do São José, na zona leste de Manaus, encontraram o corpo de um homem identificado como Gabriel da Silva Ramos, de 22 anos. Assim que eles encontraram o corpo deste homem, acionaram policiais da 9ª SECOM e os policiais imediatamente vieram para cá e constataram que Gabriel estava morto, jogado, como a gente vê aí nas imagens, nesta ponte em uma área de Igarapé, como a gente pode ver aí nas imagens, né? Em seguida, o Instituto Médico Legal foi chamado, perícia, para que constatasse e averiguasse toda a morte. Gabriel foi encontrado com pelo menos 22 facadas pelo corpo, no peito, nas costas, nos braços. De acordo com o delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Gabriel já tinha mandado em prisão em aberto e estava aqui nesta área, que inclusive é uma área de intenso tráfico de drogas, atrás de entorpecentes. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalha em uma linha...
Bom, deu um travamento no vídeo do Bruno. Obrigado ao Bruno pelas informações. Daqui a pouco a gente vai trazer também essas imagens de que ele fala. Essas imagens estão chegando à nossa equipe de produção. Daqui a pouco a gente traz essas imagens aqui, viu? Daqui a pouco também a gente volta com mais informação, porque agora a gente vai fazer um intervalozinho para tomar uma água, tomar um cafezinho. E olha, daqui a pouco a gente fala sobre uma dupla de criminosos que roubou passageiros de um ônibus da linha 560. Só que é o seguinte, esta linha já foi roubada pela 47 vezes apenas agora em 2019. Apenas agora este ano. É um absurdo. E mais, vamos falar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em mais uma vez na segunda instância. O Tribunal Federal Regional da 4ª Região votou pela condenação do ex-presidente no caso do sítio de Atibaia, no qual ele foi acusado pela força-tarefa da Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. É já já.